Você disse uma coisa que é um ditado popular e que faz muito sentido. Para o mundo que eu quero descer. O duro é quando a gente não tem onde descer. Quando É, você percebe que você se distanciou tanto da sua verdade, que tudo aquilo que te cerca é falso, é oco, é sem sentido. E por incrível que pareça, eu não tenho medo de falar isso, não tenho medo de ser julgado, não tenho medo de ser mal interpretado, porque é minha verdade, e eu não tenho medo da minha verdade. Quando eu precisei descer, eu identifiquei que na minha família de sangue não era um lugar que eu podia descer mais. uhum, Porque muitos deles passaram a me interpretar como famoso. Eu não tinha mais uhum, o direito de voltar para casa ou de fazer uma visita, como apenas o Fabinho que eles viram crescer, como eles me chamam até hoje, né? uhum, Lamentavelmente, para muitos, eu me transformei num caixa eletrônico, em que eu sou uhum, procurado somente no momento da necessidade material. uhum. Lamentavelmente, para muitos, eu me transformei numa fonte inesgotável de soluções, o que eu não sou. É, Eu perdi o direito de chorar a morte de um amigo, eu perdi o direito de chorar a morte da minha irmã, porque você entende tudo sobre ressurreição, porque você é padre, você precisa dar testemunho. Então eu percebi que se eu quisesse descer, o Caio, eu é, teria que recrutar aquelas pessoas que estariam dispostas a viver comigo a minha verdade. A uhum, pessoa que é pública, eu costumo dizer sempre isso. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Eu não posso uhum, descer num lugar em que as pessoas continuam me imaginando. Eu é, preciso descer num lugar onde a minha verdade é respeitada. E eu sei que muita gente que uhum. está nos acompanhando aí agora, aliás, eu gostaria de agradecer, Pessoa muitas muito pessoas importante. queridas deixando coisas lindas escritas para nós aqui. Eu tenho certeza que É, essas pessoas que nos acompanham, mesmo que não vivam os mesmos conflitos de serem pessoas públicas como nós vivemos, também uhum, vivem em escalas menores essa dificuldade de não ter isso. um lugar para descer. Eu quero mudar a É, minha vida, eu quero mudar a minha estrutura, mas eu não sei onde descer. Por quê? Porque dentro da nossa é, casa também é assim. A pessoa mais bem-sucedida, ela acaba se tornando responsável por todo mundo. Como se isso fosse uma uhum, imposição, não pode ser. é, é. A gente até E entende muito tem esse isso na constelação aspecto familiar, que né? você mencionou há pouco, no início, que é o fato de quando você se torna uma pessoa excessivamente pública e às vezes a parentela te olha e você fica um ano, dois sem encontrá-los, aí você os encontra. E quase que você tem que se reapresentar Claro, à sua claro. própria família. Eles não Porque sabem. eles não acreditam que você não mudou, que você é o mesmo, que a mesma simplicidade te habita, que a mesma ternura, que os mesmos carinhos, que às vezes eles chegam a pensar que você perdeu a memória das coisas singelas e bonitas que você viveu com eles. Com eles, De modo que justamente. não é você se distanciando. Frequentemente são eles se distanciando da gente. Se E em colocando relação num a lugar que a amigos da gente não pode chegar. infância, É. uhum, E aí, amigos de vários anos e tempos diferentes, que você tem quase que dizer: escuta, olha para mim, sou eu, não tem mais, toque aqui nas minhas chagas, toque nas minhas mãos, toque nas do meu minhas mãos, lado. veja que sou eu. É. Ô, Caio, e o pior é quando você percebe que nessas relações que deveriam ser íntimas, que deveriam ser Uhum, particulares, eles fazem questão de tornar públicas. Então, se uhum, você vai visitar aquela pessoa que você tinha o hábito de ir, você chega lá, a casa está cheia. Porque ela fez questão é, de demonstrar que ela é sua amiga, que ela é sua irmã, que ela é seu irmão, que ela é sua prima, que ela é sua tia. Aí você chega lá, você não tem tempo para a intimidade. Porque você tem que uhum, dar atenção a um monte de gente estranha que aquela pessoa usou uhum, você como uma moeda de troca para de alguma forma se uhum, fazer valer. Isso é muito é, cruel com a gente, porque isso vai sendo é, cumulativo. Solidão é cumulativa. É é impressionante claro. como a solidão que eu não curo hoje, ela se acumula para amanhã e depois de amanhã. Isso. Então, durante muito É, tempo, eu fiquei solitário demais. E isso não combina com o pastor. Não combina com é. a figura que eu quis ser um dia. Então, hoje, Uhum, também, sem medo de ser julgado, sem medo de ser mal interpretado, porque essa é a minha verdade, eu não vou inventar outra para dizer. Hoje eu sou um padre que não sabe como voltar, que não sabe como uhum. reassumir Mas aquilo que é o básico. você não precisa voltar, mano. Você não precisa. Você tem um ministério novo, um ministério que vai ficar cada dia mais livre, cada dia mais imiscuído
cada dia mais penetrante, aonde as pessoas de fato estão precisando de uma ajuda e não tem, de um sacerdócio que não existe, de um pastoreio que eles não conhecem. Eu vejo você na época mais fértil da sua vida. Está começando agora e eu espero ter vida e saúde para assistir a manifestação cada vez mais linda de Deus e do Evangelho na tua existência preciosa, meu irmão. É isso que eu vejo, é isso que eu sinto, e essa alegria que eu tenho te dito, que eu tenho em você. Esse é o amor crescente no meu coração pela sua vida. Vem também dessa a realidade de poder assistir com a coragem de ser com a qual você está tratando isso tudo, o processo. Você está vivendo um processo de metamorfose. É um casulo fazendo uma passagem de um determinado tempo para uma determinada era. Eu acho que o que você está deixando para trás é um tempo. E acho que aquilo no que você está entrando é uma era que vai ter um significado muito especial, tanto para dentro da Igreja Católica, quanto para o mundo inteiro, para fora. Inclusive para a Igreja Evangélica, meu querido, onde você é tão amado. Obrigado. E respeitado também. Então, o que eu vejo é que os horizontes vão se ampliar imensamente e a sua liberdade de manifestar a totalidade do seu ser, que já está em plena manifestação hoje, vai crescer ainda infinitamente mais. Aqueles que viverem para ver você nos próximos 10 anos, 15 anos, vão lembrar do que eu estou afirmando aqui. Não que você não saiba, eu só estou afirmando para que todos saibam que é assim que eu creio, que é assim que eu te vejo. Eu acho que você só está iniciando um desabrochar, é um flamboyant, que já está aberto, cheio de flores, mas vai ficar viçoso, lindo, extraordinário, e essa é a minha certeza, em seu favor. Todos os meus pensamentos e sentimentos a seu respeito são de vida, de paz e de muita, muita felicidade, realização pessoal, livre, leve, sem as obrigações da instituição e com toda a liberdade pulsional do Evangelho, habitando você, crescendo em você, se expandindo em você, se enraizando em você, dando poder, força, vitória. E eu também acho que, conquanto você tenha um DNA com componente de melancolia, vamos assim chamar, esse componente de melancolia é de uma riqueza extraordinária. Ele habita o coração, a alma dos poetas, dos compositores, dos músicos, dos filósofos, dos pensadores, dos pastores. Como diz o livro de Eclesiastes, a sabedoria habita a casa do luto e não a casa do folguedo. Então, é aí que está. No entanto, eu também vejo que você falou há pouco dessa acumulação que foi acontecendo, porque se acumula mesmo. Eu sou uma testemunha de que Brumadinho existe no coração. O coração da gente. Você vai construindo com barragem a montante, vai fazendo com barragem a montante, chega o dia do derrame. Eu já sofri esse dia mais de uma vez, e você também. Agora, isso faz parte dessa compreensão maravilhosa que vai trazer um fortalecimento, é uma fraqueza que fortalece, que gera dependência, que gera confiança, que gera entrega, e que cada vez aproxima a gente mais da cara que a gente tem, do ser que a gente é. E quanto mais a gente integra e alinha essas dimensões, mais o fortalecimento espiritual, psíquico, emocional, de todos os níveis se estabelece em nós. E uma coisa linda que você falou aí é que, não havendo família onde pousar, onde descer para estar, você foi construindo a sua família do coração, a sua família adotiva. Que é uma coisa que a minha mulher e eu temos aqui também. Eu tinha gerado 4 filhos. Um deles partiu para o Senhor em 2004, com 22 anos. Ela tinha gerado 3 filhos. Nós nos encontramos no ano 2000 e fizemos 7, assim,
do dia para a noite. E a vida inteira eu já vinha adotando filhos. Eu nasci para adotar. O meu coração é uma adoção pulsante. De modo que eu me dou por privilegiado pela capacidade que Deus me deu de amar com tanta facilidade e de incluir com tanto prazer. Como eu já falei a você, você é membro da família, você se sinta aterrissado aqui. Aqui é a tua casa, mano. E eu sou teu irmão, Você um pouquinho mais velho. Por isso que você está dizendo publicamente. Você é muito lindo, cara. Tudo isso que você me diz publicamente, você me diz particularmente, diariamente. Obrigado por isso. Amém. Obrigado por isso, porque eu acho que nesse meu processo de reconstrução, eu tenho tentado de muitas formas, sabe? Me cercar. Errei muito nos últimos meses, tentando estabelecer alguns vínculos que eu achava que seriam importantes para mim. Eu acho que toda vez que a vida nos coloca nesse impasse, nessa barragem de Brumadinho, como você mesmo está dizendo, né? Que é uma metáfora que faz muito sentido, que a gente viu a destruição daquilo, a gente vê as consequências ainda hoje. Eu acho que o tempo todo, quando nós estamos, eu acho que nós somos essas cidades também, que tem os seus riscos. Eu tenho ali a minha capelinha, mas eu tenho a minha barragem que representa um perigo para mim, onde estão lá as dificuldades do meu temperamento, da minha personalidade. Eu sou o meu pior inimigo, eu sou aquele que de fato pode me destruir. Então hoje, nessa tentativa de arrumar a minha ambiência emocional, eu continuo errando. Mesmo consciente, eu continuo errando. Às vezes acho que ali vai dar certo, que aquela pessoa vai ser importante para mim, de repente não é como eu imaginava. Eu vou tentando reconstruir vínculos que de repente eu deixei de cultivar no passado. Aí eu me surpreendo de perceber que não é mais possível reconstruir vínculos. Ou eu aceito a partir das mudanças que o tempo estabeleceu, ou eu vou ficar na ilusão de que eu posso retomar com aquela pessoa da mesma forma. Então hoje eu estou aqui assim, vivendo esse conflito que eu considero muito bom, muito positivo também, por mais doloroso que ele seja para mim, sabe? Há alguns cadáveres. É uma crise de oportunidades. Eu tenho alguns cadáveres que eu preciso sepultar, alguns velórios que eu não fiz, alguns lutos que eu ainda não organizei. E tô aqui, meu irmão. Inevitavelmente tá lindo. O sofrimento vai te embelecendo, vai te embelezando, vai te enriquecendo. Tudo isso que você falou aqui é pura glória, é graça. São poucos os seres humanos, especialmente os que estão vindo de uma viagem sacerdotal, pastoral ou religiosa de alguma maneira, que têm a liberdade franca de expressar seu espírito. Oh, que bom. De volta. Mas eu estava falando que uma vez você, com todo carinho e expressão de boa vontade, amor fraterno, você disse: Caio, quando eu crescer, eu quero ficar tão livre quanto você vive. Eu falo todo dia. Eu rezo ao Senhor, me faça livre igual o Caio. Mas você está aí num caminho de liberdade que ninguém vai fazer retroagir mais, meu irmão. Ninguém. Não tem mais essa viagem de volta. Eu já fiz essa viagem e é possível você reconstruir pontes com aqueles que estão fazendo pontes igualmente lúcidas de volta na sua direção. Mas você fazer pontes na direção de quem não oferece nenhum porto para você aportar é absolutamente impossível. E aí chega uma hora que você tem que olhar para frente, sair fazendo uma nova teia de relacionamentos tão ricos, novos e às vezes melhores do que a gente jamais teve, porque a coisa mais surpreendente para mim é que quando o mundo acabou para mim em 98, no dia 15 de novembro de 98, o mundo acabou para mim e eu, de anjo, passei a ser tratado como um demônio, subitamente, não só dentro da igreja, mas na grande mídia. Foi uma explosão extraordinária. Eu assisti a minha morte. Eu sei como é morrer. E eu vi quem foi ao funeral, quem não foi ao funeral,
quem Quem chorou com amaldiçoou, você, né? quem chorou, quem se alegrou, quem Quem aplaudiu, deixou uma quem coroa disse, de flores opa, feliz. é, é. Quem Mandou deixou uma uma coroa coroa de... de coroa triste. Então, eu assisti o funeral. O que eu nunca podia imaginar é que o melhor ainda estava para Ah, é. acontecer. Isso é que eu não podia imaginar, que eu iria encontrar minha mulher e que ia ser tão planificante, tão maravilhoso. Eu jamais podia imaginar o quanto meus filhos iriam melhorar com o que aconteceu. Eles eram filhos de uma figura arquetípica. Hoje eles são filhos de um homem. Isso é maravilhoso, né, Caio? Isso é lindo, não tem nada melhor do que isso. A Ô, Caio, liberdade, a alegria disso tudo. eu sei que é um senso comum, mas às vezes a gente precisa dele também. A gente não faz ideia de como Deus nos dá quando a gente perde, né? A gente não pode medir. E por isso que é tão... Eu tenho pedido muito a Deus a graça de não pedir absolutamente nada, de apenas ficar atento àquilo que eu estou recebendo e ser grato por isso, seja bom, seja ruim. Amém. Porque eu tenho tanta convicção de que daqui a pouco eu aprendo com o que passou e de repente aquilo que eu interpretava como uma perda foi um livramento, foi uma oportunidade única que Deus me deu de me fazer uma pessoa melhor. E você sabe, só dizendo uma coisinha aqui, minha mulher testemunha disso, ela está assistindo a gente aqui no quarto de cima. Mas eu dei uma lambidinha nas minhas feridas no ano de 99. Eu nunca tive autopiedade, mas eu dei umas lambidinhas. Eu fiquei triste com pessoas que eu jamais imaginei que, em circunstância alguma, iriam deixar de saber que eu era eu, iriam deixar de me reconhecer. Eu senti em 99, 2000, uma tristeza profunda. E aí eu a conheci. Eu sonhei com ela 3 vezes, o mesmo sonho recorrente durante 9 meses, e eu não a conhecia, até o dia que eu a encontrei, foi um uau! E ela me dizia, ela passou a me dizer, você pensa que deixou de ser, você ainda sente dores do que passou. Não consegue ainda verificar que se você continuado vivendo uma pequena interrupção, mas ela vai voltar aqui. Se você continuado vivendo aquela vida, se perderia porque você botou lá no que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a si mesmo. Então, para mim, essa foi a grande convicção. Eu tinha ganho o mundo inteiro, estava perdendo a mim mesmo. E provavelmente os meus filhos fossem se tornar uns grandes a me desconstruir, a dessensibilizar minha alma, porque o poder passiva é uma coisa tão grande que quando você se procura depois de um tempo, você já não encontra, você já não se acha lá de modo algum. Você desapareceu, foi consumido, foi evaporado no processo, nas condições de se encontrar, de se achar. Então, graças a Deus por tudo, porque você nunca esteve tão lindo, tão bem, tão humano, tão livre, tão solto. Obrigado. E o futuro vai ser maravilhoso, meu irmão. E eu quero estar presente para ver o que Deus vai fazer na sua vida e na nossa juntos. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Amém. Eu acho que esse Amém. é o projeto que todos nós precisamos perseguir. Eu preciso chegar ao Fábio que Deus criou. Eu tenho consciência de que todo o universo está em processo de evolução para a gente se transformar naquilo que já está em nós enquanto essência, perceber a nossa vida como um constante vir a ser. Eu estou me tornando. E é claro que quando eu não tenho uma observância da minha vida, quando eu opto pelos vícios, pela vida desregrada,
pelo pecado, podemos usar o termo, né? Toda vez que eu peco contra a minha verdade, eu deixo a evolução a que estou destinado não acontece, eu fico estagnado. É. E hoje eu quero evoluir, sabe? Eu quero me transformar nesse homem que Deus criou, que é um homem livre, que é um homem feliz, que é um homem realizado, sem vitimismo, por mais difícil que tenha sido a minha história, sem rancores. Eu aprendo muito com a minha mãe, sabe, Caio? Minha mãe teve uma vida muito difícil, mas muito, não foi pouco, não. Eu não encontro naquela mulher nenhum traço de rancor. Ela está sempre grata, sempre grata. E eu acho que isso faz toda a diferença para a gente ter condições de chegar ao melhor de nós mesmos. A gratidão é o caminho, é ela que nos ajuda a driblar as dificuldades que a gente vai encontrando pelo caminho. Porque quando a gente tem um coração grato, é como você disse, a gente vence a tentação da autocomiseração, né? Dessa autopiedade, que às vezes faz tão mal para a gente. É verdade. E olha só, meu amigo querido, eu vejo que você tem um carinho muito especial pela dona Ana, pela sua mãezinha. E ela é um grande exemplo para você. E vocês conseguem manter um diálogo frequente, pelo menos via telefone? Dona Ana é, para mim, a maior referência de ser humano que eu tenho na vida. Que coisa linda. Eu me lembro que a coisa que mais me doeu quando eu saí de casa foi quando eu não tive mais a oportunidade de conviver com ela. E eu sinto que a maior ferida que eu fiquei com tudo isso foi justamente um distanciamento muito precoce daquela que tudo sabe de mim. Eu tenho muita dificuldade com o telefone. Eu gosto do encontro, porque o encontro é mais sensorial, né? Mas a gente se utiliza daquilo que pode. Eu digo que há coisas sobre mim que só minha mãe sabe. E que se ela não me contar, eu morro sem saber. Então eu vejo nisso um prejuízo, meu amigo, mas um prejuízo incalculável. Eu fico pensando, o Fábio que só ela viu, o Fábio que só ela conheceu, que tem tanto a ver com a minha essência, que tem tanto a ver com a minha verdade. Então, se eu pudesse, eu passaria o resto da minha vida ao lado daquela criatura, sobretudo nesse momento da vida em que ela está tão purificada, tão livre dos excessos. A minha mãe é uma mulher muito leve, muito, muito, muito especial. E não é enfim, é isso. Eu toda vez que eu posso, eu quero ouvi-la, mas olhando nos olhinhos dela, sabe? Olhando nos olhinhos dela. Eu sou também um bem-aventurado. Eu tive pai e mãe maravilhosos e uma relação extraordinária, especialmente com meu pai, que já faleceu agora há alguns anos, ele faleceu em 2007. Mas nós éramos íntimos, eu não falava com ele todo dia, eu só falava aos sábados. Eu mudei, saí da casa dos meus pais muito cedo, muito jovem, e fui embora. Voltava todo ano, 2 vezes ao ano, e eles vinham na minha casa 2 vezes ao ano. No entanto, todo sábado e domingo eu falava com ele ao telefone. Sim. Ou então, quando tinha aquele prompting, alguma coisa que acontecia súbita, aquela subiteza, então, na mesma hora, eu dizia, eu vou saber, vou perguntar o que meu pai pensa disso, o que ele sente a respeito disso. E aí eu ligava, e em geral, ele pensava e sentia a coisa mais simples do mundo. Eu ligava para ele com uma coisa complexa, ele ouvia calado. No fim da minha narrativa, eu já tinha simplificado o meu processo de pensamento antes mesmo dele falar. Isso é muito bom. Esse é o verdadeiro professor, né, Caio? Esse é o verdadeiro professor. É aquele que nos retira da complexidade, retira-nos da complexidade, e não é que ele nos vê com simplismo, não. Ele vê como nós somos. Com aqueles elementos chaves para a compreensão. Você é professor, você sabe disso. Existem momentos em que o aluno só precisa que você dê a ele alguns elementos chaves para que ele faça a decodificação por ele mesmo daquele conhecimento. Eu acho que o método maiêutico aplicado no processo de conhecimento, eu sou suspeito porque eu sou socrático nesse aspecto, eu compreendo o conhecimento como um processo maiêutico. Eu o tempo todo estou partejando
aquilo que de alguma forma intuitiva eu já sei, mas que numa leitura que eu faço aqui, uma palavra que eu escuto ali, eu vou processando as informações e eu vou assimilando isso como um conhecimento que eu levo comigo. Mas é muito bom, a minha mãe tem esse processo de simplicidade também. Eu lembro quando eu lancei o meu primeiro livro, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado em antropologia teológica, e você sabe como a gente fica enjoado, né, quando faz mestrado, você fica falando difícil. Eu escrevi um livro, a gente fica pedante, chato, né? Você sabe, ai que chatice. Mas eu tenho paciência com quem está assim. Aí eu fiquei assim durante uns bons 3, 4 anos, falando difícil, fazendo aquela questão de mostrar que eu tinha aprendido muito. E eu me lembro que eu fiz o lançamento do meu livro lá na minha cidade, o meu primeiro livro, porque a minha dissertação de mestrado foi o cotidiano como lugar de revelação. O conceito de maiêutica histórica aplicado à teologia. Então, estudei um teólogo galego, André Torres Queiruga, que me ajudou muito a entender o cotidiano como lugar de revelação. E eu quis escrever um livro que mostrasse o meu cotidiano, aquilo que eu vivi, como um lugar em que Deus se manifestou plenamente na minha vida. O livro era ótimo, ele tinha uma linguagem muito simples, mas o discurso que eu fiz para lançar o livro, meu amigo, e aí foi lá na minha cidade, foi no dia 2 de abril, o lançamento do livro. Lá em Formiga? Lá em Formiga. Em Formiga. Aí estava lá fazendo o meu discurso, salão do Clube Centenário, que era o lugar mais sofisticado da cidade, cheio de pessoas, e minha mãe sentada na primeira filinha. Aí voltamos para casa, fizemos o lançamento do livro, autografei, aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei, aí eu olhei no relógio, era 00:00 e alguma coisa, 00:10. Aí era o dia do meu aniversário. Eu pensei, gente, quanto tempo eu não passo o meu aniversário com a minha mãe? Vou lá. E aí cheguei lá, ela ainda estava acordada. Eu falei, mãe, posso deitar um pouquinho com a senhora? Aí falei, claro, meu filho. Aí deitei, ela começou a fazer carinho na minha cabeça. E falou assim, hoje eu estava vendo você fazendo aquele discurso lá, e eu pensei, meu Deus, como é que esse menino pode ter saído de mim? Minha mãe é uma mulher que me estudou. Não? Aí ela falou assim, eu não entendi nada, mas eu achei tudo tão bonito. Aí naquele dia a minha mãe me deu uma chave hermenêutica que eu levo comigo. Se achou bonito é porque entendeu. Entendeu? Se foi tocado pela beleza... porque a beleza é uma linguagem em si mesma. É o lugar que transcende os nossos códigos de comunicação. É a manifestação de Deus que não passa por nenhum equívoco da compreensão humana. Quando nós falamos, nós podemos colocar ali os filtros das nossas ideologias, nós podemos transformar Deus nos nossos interesses, eu posso falar de Deus a partir das minhas neuroses, o que é um problema, porque eu fico impondo, a partir de uma linguagem religiosa, as minhas neuroses às pessoas que me seguem, mas quando eu coloco... É o que mais acontece, né? Que é o que mais acontece. O tempo todo. Mas quando nós mostramos a beleza sem precisar ser explicada, os joelhos se curvam naturalmente, e a gente se prostra e uma verdadeira adoração acontece. O que é extraordinário é que, às vezes, eu falo como eu falo naturalmente, eu falo desse jeito aqui, almoçando, em qualquer coisa que eu Você não tem voz de púlpito, né? Eu não tenho nenhuma voz de púlpito, né? Meus irmãos, de lugar nenhum. Então eu só tenho uma voz, eu só tenho uma cara, eu só tenho um jeito, eu sou só uma pessoa. Então, tem gente que às vezes gostaria que você fosse muitas, para muitos públicos diferentes. E aí tem uns que chegam para mim e dizem assim, baixa o nível do argumento, do diálogo, da fala, porque tem muita gente simples que não vai entender. E eu digo, olha, eu estou pregando o Evangelho, está fazendo 47 anos, sem parar, e diuturnamente. Eu nunca encontrei ninguém que tenha dito que não entendeu o que eu disse, porque mesmo quem não compreendeu as nuances do que eu disse, compreendeu o meu espírito, compreendeu o sentido, compreendeu o âmago, compreendeu o carnegão do meu amor. Mesmo porque, essa é a única comunicação que eu quero que aconteça. Mesmo porque você não tem um discurso linear. Seu discurso é circular, ele associa um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se a pessoa não compreendeu aquela frase naquele momento, daqui a pouco, pelo círculo que você está fazendo, ela já entendeu.
É, é uma hermenêutica circular, ela vai e volta, é, ela dá aham, exemplos. Isso é muito bom, porque por isso que é bonito, né? Por isso que é um discurso aham, bonito. Porque aí a gente entra dentro das categorias aristotélicas de beleza, bondade, verdade, é assim mesmo. é, Quando nós é, estamos na essência, quando nós estamos na nossa verdade, as pessoas vão entender sim no que nós dizemos. Por mais que às vezes uma outra coisa fique nebuloso, mas no contexto tudo se explica, se justifica. é. O amor faz síntese da Faz. verdade completamente, e a gente não precisa ter preocupação a esse respeito. É todo aqui, como Jesus disse, não é que por que não compreendeis a minha linguagem? Ele fala isso lá em João 8 para aqueles religiosos que criavam obstáculo para tudo que ele dizia. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque o amor de Deus não habita em vós. Todo mundo que tem essa sofreguidão do amor compreende. É. Compreende o outro, compreende tudo, discerne no nível de discernimento que transcende as codificações da própria linguagem explícita e falada.